Essa é uma planilha que foi desenvolvida para facilitar as regulagens e calibração de equipamentos para aplicação em frutíferas. Temos aqui várias células com tons de verde, na cor em tons de verde, que são células editáveis. Eu insiro parâmetros, neste caso, nas primeiras linhas aqui, parâmetros de informações do pomar. Todas as células têm informações extras que auxiliam a pessoa a colocar o parâmetro correto em cada uma das células. As células em cinza são células com equações. No caso, eu não vou fazer nenhuma edição nelas, simplesmente são calculadas automaticamente dependendo da informação que eu inseri nas células em verde. Tá certo? Então aqui eu coloco a altura da planta, a largura da copa, a distância entre linhas, distância entre plantas, e essas duas informações vão resultar para mim a população de plantas por hectare. O volume de cauda aqui eu insiro informações de ml por metro cúbico de planta, tá certo? Então, dependendo do tamanho e dimensões da planta e o volume que eu colocar para cada metro cúbico, eu vou ter um valor calculado de litros por hectare. Essas informações foram extraídas do material da Fundecitrus, então variam de 30 a 150 ml por metro cúbico, e isso está muito relacionado ao alvo, tá certo? Alvos superficiais externos mais próximo a 30 ml por metro cúbico, alvos internos mais difíceis de ser atingidos, como o acro da leprose, tendem a ir para o lado dos 150 ml por metro cúbico. Então, qualquer alteração que eu faça aqui vai me alterar o volume de aplicação, tá certo? Vamos manter aqui um volume baixo, pensando no psilídeo, 30 ml. Nesse caso, teríamos uma recomendação para esse cultivo de 800 litros de calda por hectare. Na sequência, informações do pulverizador. Aqui estão todos os equipamentos disponíveis no nosso portfólio, desde os equipamentos autônomos, pensando em ventilação máxima, ventilação mínima, tower, convencionais, unilateral e por aí vai, todos os equipamentos que a gente tem no nosso portfólio. Vamos manter aqui a informação do veículo autônomo. Somente para testar aqui, vamos colocar uma outra máquina, nesse caso aqui o Arbus Tower. Eu selecionando ele vai automaticamente preencher todos os parâmetros do equipamento. Tamanho, dimensão da máquina, número de bicos presentes na máquina e por aí vai, tá certo? Vamos manter aqui novamente veículo autônomo. A tecnologia é uma tecnologia envolvente, a largura do defletor chega a 1,80 m, uma eficiência aqui que a gente sugere que equipamentos com torre envolvente sejam mais eficientes do que uma torre convencional, um tower, e muito mais eficientes do que um equipamento axial convencional sem nenhum direcionador de ar. Então, por isso a gente tem essa eficiência hipotética. A vazão máxima de ar aqui em metros cúbicos por segundo. E aqui temos informação interessante a ser preenchida também, que é a dificuldade em atingir o alvo. Então, imagina aqui que a gente está com uma planta com uma vegetação bastante rala, com poucas folhas, não temos presença de frutos e a aplicação é externa. Nesse caso, teríamos uma dificuldade em atingir o alvo muito baixa, né? É um alvo muito fácil de ser atingido. Se tivermos uma brotação um pouco mais intensa ou presença de frutos, aí a gente tende a uma dificuldade maior de fazer o produto chegar no alvo. Então esse índice eu vou preencher de acordo com a minha realidade de campo. Alvos muito difíceis, como o controle de leprose ou pinta preta, esses valores também vão ser aumentados. Imagina aqui que estou com 0,5. Com 0,5 de dificuldade, eu consigo trabalhar com uma velocidade de até quase 9 km por hora. Se eu alterar aqui para dificuldade 1, minha velocidade máxima cai para 4,4, tá certo? Se for para fazer um controle de um acro da leprose, por exemplo, dificuldade um pouco maior, recomendação de aplicação a 3 km por hora. Nesse caso é alvo externo, de fácil atingimento, vamos manter aqui 0,5. Essa é uma velocidade máxima sugerida ou calculada, tá certo? 9 km por hora. E na célula abaixo eu coloco a velocidade que de fato eu vou utilizar. Pode ser 7, pode ser 7,5, enfim, depende aí do talhão, depende da condição da fazenda, tá certo? Dependendo da velocidade que eu colocar, eu vou ter uma alteração aqui na pressão dos bicos de pulverização para manter o volume de 800 litros por hectare que a gente calculou anteriormente. O número de bicos padrão, esse aqui é o que vem de fato na máquina, configuração de fábrica. E na célula de baixo, editável novamente, eu coloco quantos bicos que de fato eu vou utilizar. O máximo 64, mas eu posso, por exemplo, utilizar 60 bicos. Deixar 2 bicos de cada lado fechados.
eu diminuindo o número de bicos, automaticamente eu tenho um incremento na pressão de trabalho, tá certo? Vamos manter aqui 64 bicos. Aqui estão todos os modelos de bicos que a gente fornece no nosso portfólio. Então, geralmente, para árvores, a gente utiliza bicos de jato cone, cone vazio ou cone cheio. Estamos aqui com o nosso bico JC. Na sequência aqui eu tenho todas as vazões de trabalho. Então, desde 0,05 até 0,1 ou até vazão de 1 galão americano por minuto. Nesse caso, vamos trabalhar com um bico com a vazão 0,2, um bico amarelo. Eu selecionando o bico amarelo, ele vai automaticamente calcular a minha pressão de trabalho. Essa vazão real que eu preciso ter no meu bico, 1,05 litros por minuto. Vazão total da bomba será 67 litros por minuto, porque eu tenho 64 bicos, cada qual vazando 1,05, e a pressão de trabalho de 77. Na sequência da planilha eu tenho todas as informações da propriedade, como o tamanho da área que eu tenho a aplicar, o número de dias que eu pretendo fazer essa aplicação, quantas horas por dia eu vou fazer a minha aplicação. Pensando no veículo autônomo, sugerimos aí extrair o máximo do potencial da máquina, trabalhar 24 horas por dia. Quantos equipamentos eu tenho disponível, qual o comprimento do tiro, pensando aí no comprimento dos talhões. Esse é um dado importante por conta das manobras de cabeceira. Quanto maior o tiro, menos perda de tempo vou ter com manobras. A distância até o ponto de abastecimento, a velocidade que eu uso para deslocar até o ponto de abastecimento. Enfim, são todos os parâmetros inseridos para eu conseguir saber se essas minhas 8 máquinas atenderiam uma área desse tamanho, fazendo aplicações em toda a área a cada 10 dias, tá certo? Então, a velocidade de aplicação já puxa da minha planilha. Eu inseri a informação 7,5 km por hora, então é um parâmetro que eu utilizo no cálculo dos demais itens aqui. Aqui são todos os dados calculados e no final aqui eu vou ter a informação se essa quantidade de máquinas atende ou não a minha demanda. Nesse caso aqui, nessas configurações, nesses valores que a gente inseriu, sim, 8 máquinas atenderiam, seriam necessários exatamente 7,3 máquinas, tá certo? Nesse caso aqui a gente tem um rendimento operacional, a capacidade operacional de 3 hectares por hora de aplicação, tá certo? Então, são todos os índices calculados aí para respaldar se atende ou não essa minha expectativa. Eficiência de campo 0,63, tá certo? Então imagina que eu quero utilizar essa informação, mas eu quero fazer também uma aplicação de pinta preta. Então o que eu vou fazer aqui? Simplesmente copio a coluna, colo uma nova coluna logo na lateral. Aqui eu posso digitar, colocar pinta preta. As características da planta é exatamente igual. O volume de calda aqui para pinta preta eu vou usar um volume maior, talvez 80 ml por metro cúbico. E aí eu vou ter 2.100 litros de calda por hectare. O equipamento pode ser o mesmo. A dificuldade aqui vai ser maior. A pinta preta geralmente desenvolve nos frutos. Eu preciso de uma cobertura desse fungicida maior. Então eu vou colocar aqui uma dificuldade atingir o alvo em torno de 1. Neste caso, a velocidade sugerida é 4,4 km por hora. Vamos supor que eu vou trabalhar 4,5. Trabalhando a 4,5 km por hora, posso utilizar esse mesmo bico, 0,20. Talvez o ideal seria trabalhar com um bico de maior vazão, talvez o 0,25, para trabalhar numa pressão um pouco mais confortável. Se eu utilizar esse mesmo modelo de bico para o psilídeo, eu vou ter uma pressão de 50 psi. Está bem próximo do limite do meu bico, que é 45 psi, tá certo? Por isso ele ficou nesse tom amarelo. Mas, enfim, talvez o 0,25 seja o bico que melhor atenda essas duas situações. Da mesma forma, nesse caso com 8 máquinas, para fazer essa mesma área, eu não vou ter máquina suficiente, tá certo? Então, ou vou ter que trabalhar com um período de reentrada superior, talvez 20 dias, para aí sim esse mesmo parque de máquinas dar conta do recado. Uma terceira simulação aqui, fazendo para ácaro da leprose, ou leprose. No caso da leprose, a gente vai utilizar volumes de aplicação de até 150 ml por metro cúbico. Vamos inserir aqui 125. Seriam gastos 3.300 litros de calda por hectare.
a dificuldade de atingir esse alvo é superior às demais, talvez 1,5. Recomendação de velocidade de em torno de 2,9 km por hora. Posso colocar aqui 3 km por hora. Então, novamente, esse bico atende, uma pressão de trabalho de 138 psi, bomba entregando 112 litros por minuto. Então, uma JP 150, nesse caso, atenderia e teria um excedente aí de pulverização para o retorno. E aqui precisaria de um número de máquinas maior ou aumentar o meu intervalo de reentrada. Talvez aqui 35 dias eu consiga dar conta da fazenda inteira. Certo? Vamos supor que eu não tenho um veículo autônomo à disposição com essa característica de torre convergente. Imaginamos aqui que eu tenho um equipamento Tower. O Tower tem algumas especificações diferentes, a eficiência hipotética é um pouco inferior do multidefletores, do convergente, considero aqui 100% de eficiência contra 120, vazão de ar um pouco inferior, 21 metros cúbicos por segundo, a velocidade sugerida não é mais de 4 km por hora, como é o veículo autônomo. Aqui a velocidade sugerida por da Leprose é 2,26, certo? Então teria que trabalhar com uma velocidade talvez de 2 km por hora para dar conta do recado, e aqui eu precisaria de maior número de máquinas disponível.